Agora vamos receber aqui no News Noite o especialista em relações internacionais, Ricardo Luigi, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao falar com a gente do SBT News. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer dialogar com o SBT News e a gente tentar avançar nessa compreensão desse mundo tão complexo, tão incerto. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. A gente que agradece, professor. Professor, com as tensões entre os países aumentando tão rapidamente, o senhor acredita que estamos perto de ver uma escalada dos conflitos armados ao redor do mundo em 2026? Esperamos que não, né, Leandro? Esperamos sempre passar uma mensagem otimista para as pessoas, principalmente nesse dia 31, mas os indícios não são bons. Alguns historiadores dizem que todo período da história mundial tem suas grandes questões, toda era, como a gente costuma chamar, né? Toda era tem os seus paradoxos. E parece que a grande questão da nossa era é que a gente tem problemas muito complexos para o mundo inteiro resolver e a gente tenta resolver esses problemas, os países, os governantes, têm tentado resolver esses problemas de uma forma muito simplista que parece nos afastar da resolução do problema e ainda nos incorrer o mundo no risco de uma grande guerra, de um grande conflito nuclear. Então, infelizmente, nós esperamos que isso não aconteça, mas, infelizmente, parecemos estar caminhando para um grande conflito. Tem alguns estudiosos, alguns analistas, né, tem um centro de estudos que trabalha com a ideia do relógio do fim do mundo. Desde 1947, eles tentam analisar, por conta dos conflitos que estão ocorrendo, quão próximo a gente estaria do fim do mundo. E, neste momento, infelizmente, 2025 é o momento em que nós estamos mais próximos do fim do mundo. Então, por essa perspectiva, sim, o que parece estar encaminhado para 2026 é um aumento do número de conflitos internacionais. Agora, professor, como é que o senhor vê esse investimento por parte de vários países em armamento nuclear? Vários países citam que seria para proteger, né, em caso haja um conflito. E é uma forma até de se impor diante de outro bloco, diante de um outro país. O senhor acredita que esse deve ser o caminho, infelizmente, de vários países, investimento em armamento nuclear? Eu acredito que essa tendência de maior investimento em armamento está sendo capitaneada pela grande liderança mundial, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam uma crise da sua legitimidade como maior potência do mundo. É inegavelmente o que a gente chama de potência hegemônica, a principal potência mundial, mas que apresenta uma certa decadência. Já não exerce mais a mesma liderança que exerceu em outros momentos. E, como forma de compensar essa perda de liderança, os Estados Unidos aumentam os seus investimentos em defesa e aumentam seus investimentos naquilo que o próprio presidente Donald Trump chamou de força, né? Em novembro, no mês passado, saiu a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos e, entre os termos que causaram certa perplexidade, estava a proposição da ideia do governo Trump de paz pela força. E isso deixa o mundo inteiro bastante preocupado, porque os Estados Unidos deveriam estar falando em poder e não em força, utilizando, né, uma frase célebre da filósofa alemã Hannah Arendt. Ela dizia que quando há força é porque o poder já não existe mais ou é porque o poder está se esvaindo. Então, parece um prenúncio bem preocupante para a gente que isso esteja acontecendo, a preferência pela força. E aí os Estados Unidos, nesse papel de liderança, ele, durante muito tempo, também teve a capacidade de criar consensos. A gente lembra que nas relações internacionais não existe governo do mundo. A ONU não é governo do mundo. Então, ninguém pode obrigar
nenhum país a seguir nenhuma lei internacional. Os países aderem às leis internacionais por vontade própria. Então, tudo no cenário internacional funciona de acordo com estratégias de convencimento. Como os Estados Unidos, no momento, parecem não querer arcar com os custos mais de ser essa liderança e estão procurando o caminho de aumentar a sua força, aumentar a sua hegemonia na sua região imediata, que é a América Latina, isso está abrindo espaço para que outros países façam o mesmo, outras potências façam o mesmo nas suas regiões imediatas, caso da Rússia, caso da China. E aí, Leandro, isso a gente sabe que pode ter consequências bem ruins. Tem uma ideia na teoria das relações internacionais que é a ideia seguinte: quanto mais os países se defendem buscando a sua segurança, mais eles passam a ideia para os outros países de que podem atacá-los. Então, isso gera uma corrida às armas em escala planetária e diminui a segurança no mundo. Professor, como é que o senhor vê agora o cenário na questão do Oriente Médio, né? Depois do conflito, da guerra lá na faixa de Gaza, Israel contou com a participação e ajuda histórica dos Estados Unidos. Grupos contrários, como o Hamas, o Hezbollah, o Houthis, que contam com o apoio do Irã. Esses grupos foram financiados pelo Irã. Além do Irã e outros países, olham os Estados Unidos, o apoio dos Estados Unidos a Israel, como uma invasão naquela região. Como o senhor vê agora o cenário para 2026, 2027 naquela região? Essa raiva de outros países a esse apoio, a essa parceria do governo norte-americano com Israel pode provocar no futuro uma reação daqueles países? Temos, Leandro, várias zonas, né, utilizando um termo que um colega professor tem utilizado bastante, né, nos seus diálogos, né, o professor Gustavo Blum, que é a ideia de zonas tectônicas, né? Temos várias zonas no mundo, várias áreas no mundo que estão correndo risco de um terremoto, que no nosso caso esse terremoto simbólico seria a explosão de guerras. Então, o Oriente Médio, que durante muito tempo foi uma das áreas mais, um tectonismo mais intenso, no sentido com maior possibilidade de estourar conflitos, nesse momento, infelizmente, é mais uma dentre tantas outras áreas do mundo que estão sob esse risco. Tá. Mas esperamos, eu estava escrevendo um texto hoje mesmo com as minhas perspectivas para 2026, e uma das perspectivas que a gente mais espera é o fim do conflito, o fim da invasão na faixa de Gaza, e que Israel e também a Palestina, com o apoio dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos assumam o seu papel de liderança, que é um dos papéis da liderança, esse, mediar conflitos internacionais, consigam uma solução que, se não for a solução definitiva, pelo menos é um avanço, que é a solução da criação dos dois Estados, a chamada solução de dois Estados, que é a criação e reconhecimento do Estado palestino, e que a comunidade internacional se empenhe para que Palestina e Israel convivam em harmonia. Isso vai ser bom para o Oriente Médio, isso vai ser bom para o resto do mundo, e quanto menos focos de conflito a gente tiver no mundo, quanto mais a gente conseguir debelar conflitos, como o conflito entre Israel e Palestina, vai ser melhor para a estabilidade e para a segurança mundial. Mas a gente tem que lembrar, como você mesmo disse, que a questão não se restringe ali a Israel e Palestina. A gente espera também que em 2026 a gente tenha o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente espera... O Irã tem vivido internamente também muitos conflitos, além dessa questão que você citou do financiamento a determinados grupos armados. O Irã também tem vivido conflitos internos que podem acabar extrapolando para a região imediata. A gente tem os conflitos ainda no Iêmen, conflitos na Síria, sem contar conflitos em outras partes do mundo, né? Infelizmente, nunca tivemos tantos conflitos no mundo
desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como em 2024, 2025. Por isso é preocupante e esperamos poder ter expectativas melhores de pacificação mundial no ano de 2026. Professor, eu gostaria de ouvi-lo sobre o que o senhor acredita que pode acontecer no Mar do Caribe, naquela região que está tensa ali no entorno da Venezuela. Como o senhor vê o cenário para 2026 naquela região e também aqui na América do Sul? Dentro dessa nova doutrina, a gente estava falando, né, sobre a nova doutrina de política de segurança dos Estados Unidos, ela também já enuncia outras questões que fazem parte do que a gente tem chamado de nova doutrina Monroe no governo Trump. Alguns chamam de corolário Trump da doutrina Monroe, e ainda tem os que chamem de doutrina Donroe, né, misturando o Monroe com o D de Donald Trump. Então, essa nova doutrina Donroe seria o quê? Os Estados Unidos abandonam um certo isolacionismo que eles tinham na sua política externa e passam a se interessar pelo seu entorno, principalmente pelo seu entorno imediato, que é a América Latina. E aí, quando a gente vai ver a política externa do governo Trump, o que os documentos dizem, o que as declarações dizem, o que os principais responsáveis pela execução da política externa americana dizem, que a preocupação é muito forte na América Latina por conta do combate, principalmente, ao narcotráfico. E aí, se a gente pensar nessa questão do combate ao narcotráfico, o Mar do Caribe ele acaba ocupando uma posição central, porque é uma área estratégica das rotas de droga que chegam aos Estados Unidos. Então, dentro dessa lógica que o governo americano enuncia de que uma das suas principais ações na política externa vai ser o combate ao narcotráfico, faz bastante sentido que esse combate ao narcotráfico se centre sobre o Mar do Caribe, porque é uma das principais rotas de envio das drogas aos Estados Unidos. Mas a gente sabe que essas medidas não podem ser medidas inconsequentes, né? A gente espera que os Estados Unidos, em 2026, façam esse combate ao narcotráfico, façam combates a qualquer tipo de grupo criminoso, mas dentro de medidas legais e dentro de princípios de cooperação internacional. É muito preocupante e viola a soberania dos países quando os Estados Unidos fazem isso sem a devida cooperação internacional. E os países da região, com exceção, talvez, direta da Venezuela, mas os outros países têm declarado a sua intenção de cooperar, como é o caso da Colômbia, né? O governo colombiano já cooperou, a Colômbia já cooperou no passado com os Estados Unidos, com o chamado Plano Colômbia, e agora o governo Gustavo Petro, ele também mostra disposição em cooperar. Mas aí a gente tem que pensar também, num plano mais geral, sobre um novo tipo de combate às drogas. As políticas tradicionais de combate às drogas não tiveram efeito. A gente sabe que as políticas tradicionais de enfrentamento e combate às drogas não têm impedido a expansão do narcotráfico e não têm impedido até mesmo a expansão internacional do narcotráfico. Então, é importante que os países cooperem para que se crie uma política de combate às drogas que seja mais efetiva também. Nós conversamos com o Ricardo Luide, especialista em relações internacionais, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao aguardar a gente, o nosso contato para poder falar com o nosso público do SBT News. Muito obrigado, viu, professor? Uma boa noite, um feliz ano novo e até a próxima. Muito obrigado, Leandro. Feliz 2026, que possamos construir um mundo mais humano e mais justo. À disposição. Obrigado para todos.